Você já passou horas rolando o feed, fechou o celular e ficou com aquela sensação estranha, como se tivesse perdido o tempo, mas não soubesse bem onde ele foi. Ou então você estava no meio de uma conversa importante, tentou lembrar de um nome, um dado, uma ideia que tinha certeza que sabia e simplesmente não veio. Deu um branco. Você acha que isso é cansaço, que é estresse, que é a correria da semana. Mas tem algo acontecendo num nível mais profundo do que isso, e entender esse mecanismo vai mudar a forma como você olha para sua própria mente. Porque não é falta de inteligência, é sabotagem silenciosa. E o que torna isso fascinante e um pouco perturbador é que os hábitos que mais comprometem sua capacidade cognitiva são exatamente os que parecem inofensivos, os que você faz todo dia sem pensar duas vezes. Pesquisadores da Universidade de Toronto publicaram um estudo que mostrou algo curioso. Pessoas com alta capacidade intelectual tendem a ser mais vulneráveis a certos padrões de comportamento que enfraquecem essa mesma capacidade ao longo do tempo. Não porque são menos disciplinadas, mas porque confiam demais no piloto automático. O cérebro inteligente é eficiente, e eficiência, quando mal direcionada, vira atalho, e atalho vira armadilha. Deixa eu te mostrar como isso funciona na prática. Pensa numa pessoa, pode ser você, pode ser alguém que você conhece, que acorda de manhã e a primeira coisa que faz é pegar o celular. Antes do café, antes de se espreguiçar direito, antes de qualquer pensamento próprio. Direto para o WhatsApp, para o Instagram, para o e-mail do trabalho. Isso não é só um hábito ruim de manhã. É uma interrupção do processo que os neurocientistas chamam de consolidação de memória. Durante a noite, o cérebro organiza tudo o que você aprendeu, sentiu e processou no dia anterior. Quando você joga um tsunami de informação externa logo nos primeiros minutos do dia, você literalmente interrompe esse processo de organização interna. É como se você estivesse arrumando uma gaveta bagunçada e toda vez que está quase terminando, alguém abrisse e jogasse mais coisas dentro. Mas tem uma camada ainda mais interessante nisso. Não é só o que você faz de manhã, é o que você faz com o silêncio. Ou melhor, o que você faz para evitar ele. Você já percebeu que ficou desconfortável esperando o elevador sem olhar para o celular? Que colocou fone de ouvido não porque queria ouvir música, mas porque precisava preencher o silêncio? Esse desconforto tem nome, é a mente querendo vagar. E vagar não é perder tempo. É o momento em que o córtex pré-frontal integra informações, cria conexões entre ideias aparentemente desconexas, resolve problemas que você nem sabia que estava processando. Quando você elimina o tédio da sua vida, você elimina junto um dos estados mentais mais produtivos que existem. A criatividade não nasce no barulho, ela nasce no espaço entre os barulhos. E por que fazemos isso? Porque o cérebro humano é wired para buscar novidade. Cada notificação, cada story, cada mensagem nova ativa o sistema dopaminérgico, o mesmo sistema do jogo, do cigarro, do açúcar. Não é fraqueza moral, é neurologia. O problema é que quando você treina seu cérebro para precisar de estímulo externo constante, você enfraquece a capacidade de gerar estímulo interno. E é o estímulo interno, a curiosidade, a reflexão, o pensamento profundo, que define o que a gente chama de inteligência aplicada. Tem outro hábito que age de forma ainda mais sorrateira, o excesso de consumo passivo de informação. Podcast enquanto dirige, vídeo enquanto come, artigo enquanto espera. A sensação é de que você está aprendendo o tempo todo, mas aprender não é acumular, é processar, questionar, relacionar com o que você já sabe. Quando você consome sem pausa para digestão, o que acontece não é aprendizado, é armazenamento temporário que some em dias. É como comer sem mastigar, a informação passa, mas o nutriente não fica. Você já parou para perceber quantas coisas você sabe, mas não consegue explicar para ninguém? Isso é sinal claro de que o processamento não aconteceu de verdade. E o hábito de sempre ter algo tocando, sempre ter algo para consumir, cria uma ilusão de desenvolvimento, que mascara a superficialidade real do que foi absorvido. Mas tem uma camada que poucos falam, a sabotagem pela perfeição social. Quando você para de expressar suas ideias por medo de estar errado, em reuniões, em conversas, nas redes, você não está sendo humilde, você está atrofiando o músculo do pensamento crítico. Porque articular uma ideia em voz alta, defender um ponto de vista, se expor à contradição, isso é o que afina o raciocínio. O pensamento que fica só dentro da cabeça é sempre mais bonito, mais coerente, mais seguro do que quando ele encontra a realidade. E ficar no seguro, cognitivamente falando, é andar para trás. Aqui é onde eu quero que você pause por um segundo. Tudo o que foi dito até agora pode soar como uma lista de defeitos, mas não é isso. O que esses padrões revelam, o celular de manhã, a fuga do silêncio, o consumo sem digestão, o silêncio por medo de errar, é um cérebro que aprendeu a se proteger num ambiente de sobrecarga. Você não é preguiçoso, você não é menos inteligente do que deveria ser.
Você é alguém que desenvolveu estratégias de sobrevivência cognitiva num mundo que nunca foi tão barulhento, tão acelerado e tão exigente ao mesmo tempo. Esses hábitos não nasceram do nada, eles nasceram como resposta a uma pressão real. A questão não é se livrar deles por disciplina ou força de vontade. A questão é entender o que eles estão tentando fazer por você e encontrar formas melhores de atender essa mesma necessidade. Inteligência não é um traço fixo que você tem ou não tem. É uma capacidade que você cultiva ou desgasta, todos os dias, nas menores escolhas, no silêncio que você permite ou evita, na ideia que você fala ou engole, no conteúdo que você digere ou só acumular. Então eu deixo com você uma pergunta para carregar. Qual dos hábitos que a gente falou hoje você reconheceu mais facilmente em você mesmo? E mais importante, o que essa identificação te diz sobre o que seu cérebro realmente precisa agora? Se esse tipo de conversa fez sentido para você, o canal tem muito mais disso. A gente não tá aqui para te dar respostas prontas, tá aqui para fazer as perguntas certas. E a gente tá só começando.